Você vai encontrar o versículo de número 17. À medida que você vai abrindo, eu quero orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ela possa não somente falar conosco, mas ministrar poderosamente as nossas vidas a ponto de colocarmos em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando. E que possamos então ter discernimento e melhorarmos nosso discernimento espiritual de acordo com as Escrituras Sagradas, com as orientações que vamos receber a partir de agora, para louvor e glória do Teu nome. Aleluia. E assim te damos graças, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tiago, capítulo número 1, versículo número 17, vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Em outras traduções vai dizer assim: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Eu sei que a ministração hoje é fruto de orações e respostas dessas orações. Então Deus, ouvindo as orações de muitos aqui, e também para poder ajudar as pessoas a melhorarem o discernimento e nos fazer estar vigilantes e ao mesmo tempo nos ensinar aquilo que Ele quer, para que possamos adentrar pela porta que é realmente dele e receber os benefícios que Ele tem separado e podermos desfrutar das bênçãos do nosso Pai querido e Deus. Ele traz essa mensagem em cima desse versículo de número 17, dizendo que tudo que é de bom e perfeito, tudo que é presente, maravilhoso e agraciado, vem do alto, e esse alto é do Pai das luzes, de um Deus que é Pai e habita em luz, um Deus que está acima de todos e tudo, e um Deus que não muda, Ele é imutável, independe de qualquer situação, de qualquer ambiente, de qualquer pensamento ou qualquer pessoa. Deus é um Deus que Ele vai continuar realizando aquilo que Ele quer, para a glória e louvor do nome dEle, cumprindo as promessas e fazendo com que todo o propósito dEle chegue em um determinado fim. E eu e você, que temos aliança com Ele, com Cristo Jesus, podemos desfrutar, podemos participar dessa grandeza. Então não tenha dúvida, porque Deus, Ele não vai variar com o tempo, e tudo que é perfeito e bom vem dEle para nos abençoar. E aí surge essa pergunta, e a pergunta muitos de vocês têm em oração, feito para Deus: como saber então se algo é proveniente ou não de Deus? Como podemos saber se algo é proveniente de Deus? Muitos de nós orando, buscando, pedindo uma porta aberta, requerendo de Deus que Ele nos ensine, que Ele nos direcione, pedindo a Ele ajuda para discernirmos e termos a certeza de que é Ele no negócio, que é Ele fazendo com que a gente seja bem-aventurado. É lógico que nosso Pai não nos deixa sem resposta, porque as nossas orações são respondidas. Então vamos seguir algumas orientações para poder melhorarmos esse discernimento espiritual, de acordo com a palavra de Deus contida nas Escrituras Sagradas. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 145, e eu gostaria que você pudesse acompanhar nesse momento. Salmo de número 145, no versículo de número 18, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Como é que a gente sabe que algo é proveniente de Deus? Se isso nos levar para mais perto dele. Esse algo ou alguma coisa, essa bênção nos levará para mais perto dele.
Salmo 145, 18 vai dizer: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Se você tem orado a Deus em sinceridade, invocado o nome do Senhor, buscado a Ele, certamente a resposta dessa oração, você tem certeza que isso que está acontecendo vai acontecer, ou essa porta, ela é proveniente de Deus, se nos dimensionar, se nos colocar mais próximo dele, se gerar em nós mais intimidade com o Espírito Santo dele. O que vem de Deus nos une cada vez mais com ele. Deus nunca ou não nos vai dar nada que nos tire da presença dele. Deus não é um pai que vai nos abençoar com algo para nós nos desviarmos do propósito. Se Deus nos abençoa, é para que nós possamos estar mais próximos dele, vivermos com mais intimidade com o Espírito Santo dele. Então, se alguém disser que recebeu alguma coisa de Deus e não estar mais próximo dele, não foi a porta de Deus, pode ter sido uma porta humana, ou quem sabe, uma porta até satânica para desviar a pessoa da presença maravilhosa do Senhor. Se é de Deus, vai nos levar para mais perto dele. Tome nota para você não esquecer. Como então podemos saber se algo é proveniente de Deus? O segundo ponto é que vai produzir paz no Espírito. A paz não vai ser uma paz comum, é uma paz dentro do nosso espírito. Olha o que está escrito no Salmo de número 29, no verso de número 11. Caminhe um pouco para trás e encontre o Salmo de número 29, no versículo de número 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. A paz no Espírito somente é proveniente de um Pai amoroso, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Pai das Luzes, o nosso Deus. Se é de Deus, vai produzir paz no Espírito. O que vem de Deus nos proporciona tranquilidade. A gente não fica inquieto, a gente não fica com pavor, não nos causa pânico. Deus não nos dará nada que venhamos a perder a nossa quietude da alma. Se algo que a gente pensou que foi de Deus nos causou transtornos, problemas, indignações, tirou o nosso sono, fez com que a gente não ficasse numa quietude de alma, tranquilo e sereno, tenha certeza que não foi de Deus. O que é de Deus produz paz no Espírito. E a gente começa então a perceber se algo provém ou não de Deus. É claro que muitas vezes a gente fica com alguns receios, que a gente fica com algumas dúvidas, porém vai gerar paz. Se é de Deus, a gente vai ficar mais próximo dele e vai ter paz. Amém? Um terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês a respeito de ter a certeza que algo veio ou não de Deus para as nossas vidas, é porque quando é de Deus, tem a direção correta. Deus não nos vai dar nada para que a gente seja desviado do caminho. Deus, Ele nos abençoa para que a gente se mantenha no caminho certo. Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Abra aí em Provérbios de número 16, versículo de número 9.
Eu orando nesses dias falei, Deus me responde como é que a gente tem a certeza que algo é proveniente de Ti. Porque eu estou percebendo muitas pessoas com esses questionamentos e às vezes tomando caminhos que não é do Senhor. Por mais que a gente fale, fazendo escolhas e dizendo que foi Deus que disse, quando Deus não disse nada. E aí é lógico que Ele vai nos direcionar para que a gente tenha essa resposta com amigos pastores, com outras ministrações, com as próprias Escrituras Sagradas. E é isso que eu estou compartilhando com vocês. Quando é de Deus, temos a direção correta. Olha o que diz aí então Provérbios 16, 9. Abrindo aqui a minha Bíblia também. Em seu coração o homem planeja o seu caminho. Muitos são os planos do homem, mas do Senhor determina os seus passos, mas do Senhor vem a palavra final. Quando é de Deus, Ele não vai nos dar nada que nos desvie do propósito dEle. Sabe alguém que está desviado do propósito de Deus e diz que recebeu uma bênção? Tenha certeza que não foi de Deus e está imaginando que foi bênção. Muitas das vezes o diabo mexe alguma coisa e abre a porta para que a pessoa adentre e caia no abismo. Então, certamente o nosso Deus e Pai não vai nos deixar enganados e vai nos dar discernimento através das Escrituras para que a gente saiba quando é ou não de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus nos dá a direção correta. O direcionamento pertence a Ele. E você quer saber mais como a gente sabe se é ou não de Deus? Vai ser muito maior daquilo que a gente pediu ou pensou. Se a gente pediu algo ou pensou em algo e foi exatamente como a gente pediu e pensou, não é de Deus. Deus sempre vai nos surpreender. Ele sempre vai fazer algo muito melhor e maior daquilo que a gente pensa e pede. Porque Ele não está limitado a nada. E Ele sempre é um Pai que quer abençoar a mais para glorificar o nome dEle para sempre. Abra em Efésios, no capítulo de número 3, versículo de número 20. Lá no Novo Testamento, estava no Antigo, ande para o Novo. Encontre a carta aos Efésios. Depois de Gálatas, você encontra Efésios. Capítulo de número 3, versículo de número 20. Diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quando é de Deus, quando algo é proveniente de Deus, vai ser muito maior daquilo que nós temos orado e daquilo que chegou ao nosso pensamento. Deus é um Deus que não vai nos dar nada para que o nome dEle não seja glorificado para sempre. Então, se nos aproxima dEle, se nos produz paz no Espírito, se a direção está de acordo com as Escrituras Sagradas, correta, e se é muito maior daquilo que chegou no nosso pensamento, tenha certeza que é de Deus. Mas ainda tem um quinto ponto para a gente saber se algo é proveniente ou não de Deus. Deus não nos vai deixar enganados. Se for de Deus,
se vem desse Pai maravilhoso das luzes, se é desse Deus que não tem sombra de mudança, se é uma dádiva boa e é perfeita e vem do alto e é dele, vai gerar amadurecimento. Deus não nos deixa meninos ou crianças espirituais. Se for de Deus, a gente vai amadurecer. Se não for, vai continuar um crente criança. Mas se for de Deus, vai se alimentar com comida sólida, com a palavra mais robusta. Vai nos transportar para um aprofundamento nas Escrituras Sagradas, um entendimento melhor daquilo que é dele. Gera amadurecimento. Você está em Efésios, caminho para frente, encontre a carta aos Hebreus, capítulo número 6, na parte A do versículo de número 1, diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, o que é básico, e avancemos para a maturidade. A parte A diz que a gente vai deixando as coisas de criança, deixando de ser infantil para nos tornarmos adultos. Vamos alcançando uma maturidade, vamos avançando para esse amadurecimento, vamos deixando os ensinos básicos para chegarmos no ensino mais profundo, um conhecimento mais maduro sobre as coisas de Deus. Quando é de Deus, vai gerar amadurecimento nas nossas vidas. O que vem dele faz a gente crescer em todas as áreas. Deus não nos deixa inertes, não nos deixa sem um crescimento. Ele faz com que a gente se desenvolva principalmente na área espiritual. Deus é um Deus que nos faz amadurecer e não nos deixa raquíticos. Ele nos alimenta com a palavra, Ele sacia a nossa sede com a palavra. Deus é um Deus que faz com que a gente cresça em todas as áreas. Se Deus está nos abençoando e se algo é proveniente dele, certamente a gente vai ter uma maturidade maior. Ele vai nos impulsionar para crescermos. Ele não nos deixa parados no mesmo ponto. Ainda que a gente tenha medo do crescimento, ainda que a gente sinta dores do crescimento. Quando criança, às vezes a gente nem se lembra, mas muitos de nós sentimos dores ósseas, dores nos músculos para poder crescer. O amadurecimento muitas vezes vai causar dores. E muitas pessoas não querem amadurecer porque vão precisar sair da zona de conforto, da zona de criancice. E aí vão ficar adultos com a mentalidade de criança. Crentes com mais de 20 anos de evangelho, tomando leite, fazendo coisas que parece que acabou de se encontrar com Jesus, falando coisas que não estão nas Escrituras, vivendo de um vento para o outro, de movimentos, de euforia, de entusiasmo. Não, se é de Deus, vai gerar uma responsabilidade, vai gerar uma confiança maior, uma convicção nas Escrituras, vai nos levar a nos envolvermos com as coisas do reino, a cooperarmos com a obra, a investirmos em missões, em ajudarmos as outras pessoas, em usarmos aquilo que recebemos de talentos, aquilo que temos de habilidades,
os dons derramados sobre as nossas vidas para compartilhar, para abençoar, para gerar vidas. Deus nos faz amadurecer. Uma criança não gera uma outra criança, mas um adulto gera uma criança. Então Deus nos faz gerar esse amadurecimento. Se for dele, a gente cresce. Prepare-se para crescer, porque Deus está no negócio. E sexto e último ponto que eu quero compartilhar com vocês nesse momento, para a gente saber se algo é proveniente ou não de Deus. Se for de Deus, vai trazer consequências boas. Abra aí Provérbios, volte lá. Depois de Salmos você vai encontrar Provérbios. Você vai parar no capítulo de número 10, no versículo de número 22. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza ou prosperidade, e não inclui dor alguma, e não acrescenta dores. Se for de Deus, as consequências são boas. O que vem de Deus nos faz prosperar, queridos. Se Deus nos dar algo, Ele não vai nos dar para que ocasione lamentos, sofrimentos, murmurações, dores. Se é de Deus, as consequências são boas. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Foi isso que a gente leu como versículo inicial desse processo. E não há variação nem sombra de mudança nele. Se é de Deus, vai nos fazer ter mais intimidade com o Espírito Santo. Ele vai nos levar mais para perto dele. Vai produzir paz em nosso espírito. Tem uma direção correta. Será maior daquilo que a gente pensa ou pede em oração. Vai gerar amadurecimento e vai trazer consequências boas para a gente. Se for de Deus, vai seguir, dentre outros pontos, esses 6 principais. E aí você sabe se é ou não de Deus. E se for de Deus, aproveite que é tempo de avançar, tempo de ser saudável, tempo de prosperar, tempo de Deus nos gerar vida em abundância, de fazer com que a nossa vida espiritual ela seja transformada de glória em glória para melhor. Se é de Deus, já deu tudo certo. E sendo de Deus, é bênção. Eu e você não queremos saber como é que vai acontecer, porque muitas vezes a gente não tem como explicar milagres. Contudo, a gente tem a certeza que é de Deus exatamente porque é um milagre. Muitas pessoas ficam esperando sinais e prodígios maravilhosos para ficarem perplexos, mas Deus tem operado e feito milagres e pequenos acontecimentos diários que nos gera vida e vida em abundância todos os dias. Nos alegremos com todas as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus, os presentes de Deus diário. Fiquemos satisfeitos e felizes com aquilo que temos e que Deus tem nos proporcionado, não com aquilo que ainda não temos ou não conseguimos alcançar. Alegremos no Senhor, porque Ele tem nos dado muitas coisas e tem nos abençoado bastante. Se é de Deus e Ele está no negócio,
o povo dele é abençoado. Você crê nisso? Então fica de pé para a gente ceiar nesse momento.